A mente tem a natureza dispersiva. É muito comum a gente encontrar pessoas, principalmente quando a gente conversa sobre temas como meditação, sempre tem o seguinte comentário: ah, eu sou muito distraída, eu não consigo fazer essas coisas. Pois é, acho que a maioria das pessoas, eu nunca vi ninguém falando assim: nossa, eu sou tão concentrado, eu nasci concentrado. Não é o meu caso. Então, lidar com essa natureza dispersiva da mente pode fazer com que a gente conquiste mais produtividade, resultados mais positivos nas ações que a gente faz. É muito comum, por exemplo, você está conversando com alguém sobre algum assunto específico e de repente aconteceu qualquer circunstância externa que desviou um pouquinho da atenção de vocês sobre essa conversa, que quando vocês voltam, se perdeu o fio da meada, ninguém lembra o que estava sendo falado, né? Isso é muito comum. Isso, por exemplo, acontecendo num ambiente de trabalho, numa situação profissional, isso pode gerar uma queda de rendimento, uma queda de produtividade, o trabalho se torna mais moroso, o resultado fica mais difícil de ser alcançado. E é algo sobre o que nós podemos treinar, podemos conquistar então um estado maior de concentração, diminuindo esses estados de distração, dispersivos da mente, que é a natureza dela. Se não fizer nada, ela vai continuar, ela quer novidade, ela quer barulho, ela quer circunstâncias novas, ela quer ver a mosquinha passando aqui, ela quer ver a sombra na parede, ela quer ver tudo, né? Então, treinar, direcionar o foco é como treinar o músculo, né? O músculo, se você treinar uma vez, ele não vai ficar forte. Você precisa manter um treino constante para que aquele músculo forte se mantenha forte. E assim a mente também. Ela não é focada. Para que ela seja focada, você precisa treinar constantemente foco. Então, hoje eu vou propor para você um exercício muito simples, um exercício de concentração, no qual você vai se sentar com as pernas cruzadas, preferencialmente as mulheres deixam o pé direito por dentro, para os homens o pé esquerdo. E as mãos podem ficar apoiadas nas pernas, para quem lembra qual é o Shiva Mudra, pode colocar nas mãos, se você não lembra, não tem problema. Só deixa ali a coluna um pouquinho mais alinhada, mas também se em algum momento o corpo incomodar, dá uma aliviadinha. Porque se o corpo incomoda, a gente não consegue alcançar esse estado mais sutil de concentração, esse nível mental, porque o denso, o físico chama mais atenção. E aí entra até aquela justificativa do porquê que os asanas, as técnicas corporais do yoga são tão intensas, que é justamente para treinar bem o corpo forte e íntegro, bem flexível, para que ele fique numa posição estável por um tempo maior, sem gerar qualquer incômodo. Se a posição sentada no chão te incomoda, pode fazer isso sentada num sofá, numa cadeira, como ficar mais confortável para você. Então, fecha os olhos e com os olhos fechados, você vai escolher a imagem de qualquer figura geométrica. Pode ser um círculo, ou um triângulo, ou um quadrado. Aquela que para você for mais simples. Então, com os olhos fechados, projeta essa imagem na sua tela mental e simplesmente observa o contorno dessa imagem, sem lhe atribuir qualquer interpretação, sem julgamentos dessa imagem, percebendo que a mente gera pensamentos sobre a imagem ou sobre qualquer outra coisa. Deixe esses pensamentos passarem, se desapegue deles e, percebendo que a mente se distraiu, resgata o foco e leva de volta
a esse objeto de concentração e mantenha todo o foco presente só nele. Faça esse resgate da mente quantas vezes ela se distrair. Então, sempre que perceber a distração, resgata o foco, traga de volta aí para essa imagem que você escolheu. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio agora para que a gente, juntos, para que a gente treine então um pouquinho dessa habilidade mental da concentração. Faça uma inspiração profunda. Vai encerrando esse exercício de concentração. E aí, como é que foi para você? Foi fácil? Se concentrou bem, rapidinho? Coloca aí para mim nos comentários. Lembre-se que treinar a mente é como treinar um músculo. Fazer uma vez, nunca pegou um peso na vida, fez lá um movimento de 5 quilos, isso não vai interferir em nada. O que precisa é ter consistência. Então, melhor do que fazer 1 hora de treinamento, uma vez a cada 2 meses, prefira fazer 1 minuto todos os dias. É a consistência que vai fazer com que você alcance os seus resultados. E treinar a mente é algo mais sutil. Então já é um patamar um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais desafiador. O físico a gente sente, o físico a gente ajusta. Agora a mente já é muito mais sutil. Então o nosso poder de interferir sobre os pensamentos precisa que a gente primeiro perceba os pensamentos. Né? Então esse exercício ajuda a gente a trazer o foco para um determinado objeto. Hoje usamos um objeto visual, uma imagem que mesmo com os olhos fechados nós projetamos uma imagem na nossa tela mental, mas pode ser qualquer outro objeto, e levamos todo o foco nele. Observando as distrações da mente, percebendo quando ela se distraiu. Quando ela se distraiu, você exercitou trazer o foco de volta nesse objeto. Quando você está conversando com a pessoa do trabalho e aconteceu alguma situação externa que tirou a atenção, você trouxe o foco de volta e conseguiu retomar aquela conversa. Quando você estava fazendo algum relatório e alguém deu um grito que, sei lá, né, uma situação aleatória, que alguém se assustou, você já trouxe rapidamente o foco de volta para onde você estava. Então isso você vai condicionando a mente a se distrair cada vez menos e estar cada vez mais presente naquilo que você está fazendo. Treine bastante. Treine porque
O resultado só vai aparecer se você se mantiver consistente no treinamento. 1 minutinho por dia, mas faça todos os dias. E aí me conta o resultado. Eu sou a Sandra Ladvig, aqui é o canal Samadhi. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha. Não é inscrito? Se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até lá!